Você já se perguntou se o fim dos tempos foi anunciado muito antes do Apocalipse de João? Descubra como o profeta Isaías revelou detalhes impressionantes sobre novos céus, nova terra e juízo das nações. Prepare-se para uma jornada épica nas páginas do livro de Isaías. Isaías, um profeta lembrado por seus anúncios de juízo sobre Israel, mas que também carrega visões grandiosas. Ele contemplou o juízo final, a purificação da terra e até a criação de novos céus e nova terra. Este vídeo vai abrir seus olhos para verdades profundas escondidas à vista de todos. Isaías viveu em um período crucial e desafiador para o reino de Judá. Seu ministério foi marcado por uma sucessão de reinados conturbados, começando com Uzias, passando por Jotão, Acás e chegando a Ezequias. Durante esse tempo, Judá estava moralmente corrompida, espiritualmente afastada de Deus e politicamente ameaçada pelas nações vizinhas. Era um momento em que a crise se misturava com a esperança, e Isaías foi escolhido para ser porta-voz de Deus em meio ao caos. Sua missão era clara: chamar o povo ao arrependimento, anunciar a justiça divina e proclamar a redenção que viria no futuro. Assim, Isaías se tornou não apenas um profeta do seu tempo, mas um mensageiro eterno das promessas e advertências de Deus para toda a humanidade. Isaías, um profeta escolhido por Deus, em meio a um cenário de crise e incerteza no reino de Judá. Em um momento de desespero e distanciamento espiritual, ele teve uma visão transcendental que mudaria seu destino e o destino de seu povo. Ao se encontrar diante do trono alto e exaltado do Senhor, Isaías foi impactado pela glória divina que enchia o templo. Esse encontro não apenas o levou a reconhecer sua própria fraqueza e pecaminosidade diante da santidade de Deus, mas também o purificou por meio de uma brasa viva que tocou seus lábios. Em meio à pergunta celestial, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta marcante selou sua vocação profética e o transformou em um mensageiro ungido para proclamar as palavras do Senhor. Assim, Isaías se tornou não apenas um simples profeta, mas uma voz poderosa que ecoaria através dos séculos com mensagens de justiça, juízo e esperança para todas as gerações que viriam. Isaías visionou o dia do Senhor como um evento transcendental e assombroso que sacudiria os alicerces do universo. Em suas visões proféticas, ele descreveu uma cena apocalíptica de juízo divino que ecoaria por toda a eternidade. No capítulo 24 de Isaías, somos transportados para um cenário de desolação e caos cósmico, onde a terra é completamente devastada e saqueada. Nesse dia terrível, tudo o que conhecemos se desfaz. Terremotos abalam os fundamentos do mundo, civilizações são reduzidas a destroços e até mesmo os poderes celestiais são punidos nas alturas. As palavras de Isaías não descrevem simplesmente uma catástrofe local ou nacional, mas sim um evento global de proporções épicas. Esse juízo iminente não é uma mera advertência simbólica, é uma inevitabilidade que anunciará a intervenção divina no curso da história humana. Contemplar as profecias escatológicas de Isaías é mergulhar em um mar de imagens apocalípticas que lembram as visões do próprio Apocalipse de João, revelando a soberania de Deus sobre todas as coisas e o cumprimento iminente do seu plano redentor para a humanidade. Isaías transporta seus leitores para um futuro glorioso, onde a justiça e a paz reinam supremas no chamado reino milenar. Nesse novo mundo, as nações são atraídas para Sião, o monte do Senhor, em busca da sabedoria divina e da instrução moral. Uma era de harmonia e reconciliação entre os povos é anunciada, onde antigas rivalidades dão lugar à cooperação e ao entendimento mútuo.
As espadas são transformadas em arados e as lanças em podadeiras, simbolizando a transição da guerra para a paz duradoura. Em meio a uma atmosfera de equidade e compreensão, os ensinamentos do Senhor emanam de Sião, irradiando luz e vida para toda a humanidade. Ao descrever esse reinado messiânico, Isaías pinta um quadro de esperança e renovação que ecoa através dos séculos como um lembrete do plano divino para restaurar todas as coisas por meio do Messias. Isaías transporta seus leitores para um cenário celestial e terreno, onde as promessas de restauração e reconciliação se materializam de maneira tangível. Nesse vislumbre transcendental, o profeta descreve um reino de perfeita harmonia e paz, onde a natureza reflete a gloriosa presença divina. O lobo caminha ao lado do cordeiro, em uma simbiose de ordem e convivência pacífica que ressoa como um eco da criação original. Essa visão idílica vai além da mera coexistência e adentra o terreno do sobrenatural, onde a intervenção divina transforma animosidades em comunhão fraterna. O retrato pintado por Isaías é de um reinado messiânico onde não há espaço para divisões ou conflitos, mas sim para a plenitude da graça e da justiça do Senhor. Sob o governo do Messias, todas as criaturas encontram seu lugar designado na harmonia universal, refletindo a glória do Criador em cada interação e relacionamento. Esse reinado pacífico não é apenas uma utopia distante, mas uma realidade escatológica iminente que aguarda sua consumação final no cumprimento das promessas divinas. Isaías, o profeta ungido por Deus para transmitir mensagens de redenção e esperança, tem em seu livro uma das passagens mais comoventes e profundas de toda a Bíblia, o servo sofredor. Neste relato, Isaías nos transporta para um cenário sombrio e devastador, onde um servo fiel e obediente é apresentado como aquele que suportará as dores e transgressões da humanidade. Este servo é descrito como alguém despojado de honra e reconhecimento, carregando sobre si o peso das enfermidades e pecados do mundo. Sua missão redentora o levará à rejeição e ao sofrimento extremo, mas através de sua entrega sacrificial, ele trará cura e salvação para todos. A figura enigmática do servo sofredor em Isaías antecipa de forma impressionante a jornada de Cristo na terra, sua paixão, morte e ressurreição que culminam na redenção da humanidade. Através desse relato profético, somos convidados a contemplar o imenso amor de Deus manifesto na pessoa do servo sofredor, que voluntariamente se submete à dor para trazer a luz da salvação ao mundo em trevas. Isaías transporta seus leitores para um cenário celeste e terreno, onde as profecias da nova criação são reveladas em toda a sua plenitude. No grandioso vislumbre do novo céu e nova terra, somos convidados a contemplar a consumação final do plano divino para restaurar toda a criação. O profeta descreve Jerusalém como o epicentro da glória divina, onde não haverá mais dor, pranto ou sofrimento, mas sim alegria eterna e comunhão perfeita com o Criador. As promessas de Deus ecoam pelas ruas da Cidade Santa, trazendo consolo e esperança para todos os redimidos que habitam nessa terra renovada. Nesse contexto de renovação cósmica, Isaías nos leva além das meras expectativas terrenas e nos faz vislumbrar as maravilhas da eternidade. Sob os novos céus e nova terra, cada aspecto da existência humana é transformado pela presença do Senhor que habita no meio de seu povo. A visão detalhada e vívida de Isaías sobre o futuro glorioso que aguarda os fiéis é um lembrete tangível do amor incondicional de Deus e de sua promessa de completar a obra que iniciou desde a fundação do mundo. Ao explorarmos os paralelos fascinantes entre as profecias de Isaías e as visões apocalípticas do Apocalipse,
somos conduzidos a um profundo entendimento do plano divino de restauração por meio de Cristo. Enquanto Isaías revela aspectos mais terrenos e imediatos da intervenção divina na história humana, o Apocalipse nos transporta para uma dimensão cósmica e espiritual que transcende os limites do tempo e do espaço. A harmonia profética entre esses dois livros sagrados não apenas confirma a unidade da mensagem divina ao longo dos séculos, mas também oferece uma visão abrangente do propósito eterno de Deus para a redenção da humanidade. Em Isaías, encontramos promessas de paz, justiça e restauração para o povo eleito de Deus, enquanto no Apocalipse somos confrontados com símbolos poderosos e visões apocalípticas que prenunciam o julgamento final e a renovação completa de todas as coisas. Essa interconexão profunda entre Isaías e João nos leva a contemplar a soberania divina sobre o curso da história e a certeza da vitória final de Cristo sobre o mal e a morte. Portanto, ao examinarmos essas duas fontes proféticas em conjunto, somos convidados a mergulhar nas profundezas insondáveis dos desígnios divinos, confiantes na fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas por meio do seu ungido. Isaías, o profeta inspirado por Deus a revelar as futuras ênfases escatológicas, cumpre um papel fundamental na narrativa das Escrituras Sagradas. Suas visões transcendentais não apenas antecipam os eventos finais, mas também estabelecem a base para compreender a trajetória redentora da humanidade. Ao proclamar, "Eu anuncio o fim desde o princípio", Isaías ecoa a voz do Senhor que guia os destinos desde os tempos antigos. Nesse anúncio profético, somos desafiados a contemplar não apenas o desfecho derradeiro da história, mas também a presença constante de Deus ao longo de todas as eras. A clareza e profundidade das profecias de Isaías ecoam através dos séculos como um lembrete da fidelidade divina em conduzir seu povo à consumação final de todas as coisas. Assim, ao mergulharmos nas revelações escatológicas do profeta Isaías, somos convidados a enxergar além das aparências e a reconhecer a mão soberana de Deus, que traça cada passo do caminho rumo à redenção completa. O chamado à ação é claro: viver com propósito e esperança diante das revelações escatológicas. À medida que exploramos as profecias de Isaías, somos desafiados a refletir sobre o nosso papel na consumação dos tempos. Maranata, o Senhor vem, ecoa como um lembrete constante da iminência do retorno de Cristo e da necessidade de estarmos preparados espiritualmente. Em vez de temer o Apocalipse, somos encorajados a abraçar a esperança que ele traz, pois representa não apenas o fim de um ciclo, mas o começo de uma nova era de redenção e restauração. Que cada visão profética nos inspire a viver com integridade, propósito e confiança na soberania divina. Que nossas vidas reflitam a luz da verdade revelada nas Escrituras e que estejamos prontos para proclamar as boas novas do Evangelho com coragem e ousadia. Que nossa resposta ao chamado divino seja sempre: "Eis-me aqui, prontos para servir ao Senhor em qualquer circunstância e em todos os momentos." Comente suas descobertas e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir sobre as revelações proféticas. Que a nossa resposta seja sempre: "Eis-me aqui." Lembre-se que viver com os olhos no Apocalipse é viver consciente de que a história está em boas mãos.